Estamos aqui com mais um programa É Tudo Questão de Atitude. E como você sabe, a gente fala das saúdes do ser humano, a saúde integral, a importância da espiritualidade, da atividade física, da alimentação saudável e também a importância de você ter escolhas saudáveis na sua vida. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que já esteve aqui conosco antes, uma pessoa muito especial, um grande profissional, geriatra, cardiologista e geriatra, né, doutor? Dr. Fábio Rainha. E a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que te interessa. Como é que você está? Tudo bem, Sandra? Tudo Feliz bom? mais uma vez de estar aqui com vocês para poder conversar um pouquinho mais e fazer diferença na sociedade. E, doutor Fábio, a gente vai falar no assunto que eu acho que assim está muito interessante ultimamente, porque as pessoas estão envelhecendo rápido, não só no Brasil, né, no planeta todo, e a gente fica preocupado como que tem que ser o cuidado com o idoso, como que é o papel do idoso na sociedade, e hoje vai ser difícil você responder minhas perguntas, sabe por quê? A gente tem um costume de achar que o idoso não é criativo, que o idoso já viveu tudo que tinha que viver, mas não é bem assim não, né? Sandra, acho que a ideia é essa mesmo. Entender que o envelhecimento não traz perdas, e sim agrega coisas, né? Então o preparo para o envelhecimento, esse é importante, para que continue funcional, continue com objetivos, continue vivendo. E, doutor Fábio, eu estava até lendo esses dias que antigamente com 40 anos de idade você já era considerado idoso, hoje com 65. Então, assim, nós estamos falando de 2 décadas de diferença. O que mudou tanto? Por que hoje essa idade pulou tão alto assim? Sandra, essa ideia sua, essa pergunta é bem importante, porque na verdade a gente se depara com diminuição da taxa de mortalidade infantil, esse é um dos pontos importantes, o avanço da medicina, e isso foi que proporcionou então o envelhecimento da população. Então a gente percebe que agora nos países de terceiro mundo que a população tem chegado também a níveis maiores de faixa etária, de sobrevida inclusive. Então, com isso, a questão da terceira idade foi mais para frente, então, a colocação do número. Então, o idoso é dito como idoso a partir de 65 anos. Alguns livros falam de 60 anos, na Europa fala-se muito de 65, né? Na América do Sul, assim, normalmente fala-se 60 também. Então, fica nessa faixa mesmo, 60, 65 anos. Eu li isso, que na Europa é ainda mais sério, né? 65, mas por quê? Porque lá eles vivem melhor? Justamente porque lá a longevidade é maior ainda do que a nossa. Na verdade, é puramente por isso. E, doutor, a gente sabe da importância da atividade física, a gente sabe da importância da atividade intelectual, da importância da atividade social, né, estar em família. Se a gente fosse pensar e colocar numa balança, qual que é a mais importante para o idoso envelhecer bem e continuar desempenhando um papel na sociedade? Então, Sandra, a importância do idoso, ele vem em ser, como eu falei, funcional. A inserção dele na sociedade é a manutenção das suas funções como um todo, não só motora, mas como cognitivas, comportamentais. Então a gente percebe que a gente fica muito ligado muitas vezes em falar de doenças. Envelhecimento não quer dizer doença. A gente tem 2 tipos de envelhecimento. Tem a senilidade, que é o envelhecimento carregado de doenças, e a senescência, que é o envelhecimento natural. Então é essa diferença que a gente tem que traduzir hoje em dia na população que envelhece. Nós temos que ter idosos senescentes e não senis, com senilidade, que é o caso de doença. Então envelhecimento não quer dizer doença. Entendi. E isso é um mito, né? Porque a gente acha que ficou velho, ficou idoso, está com problema, e muitas vezes não é, né? Exatamente. Acha-se que vira-se inutilidade. Na verdade, o preparo para o envelhecimento é que vai trazer essa condição de continuar agregando. O idoso envelhece, ele continua podendo trabalhar, ele continua podendo produzir, ele pode continuar sendo inserido na sua própria família, sendo a pessoa que orienta, que é o cabeça, que continua sendo atualizado. Tudo isso, como eu falei, é um preparo. Um preparo que começa, inclusive, antes dos 60 anos, né? Então, você pega os pacientes hoje na faixa dos 40 anos, eles vão colher aos 60, 70 anos o fruto de agora, dos 40, 50 anos, muito provavelmente. Com certeza. E você que está nos assistindo, né? Eu já conversei várias vezes com o Dr. Fábio sobre isso. A gente tem que começar agora, quando está com 40 anos, né? Eu falei que hoje a entrevista com o Dr. Fábio ia ser difícil por causa do Padre Haroldo. Ele recentemente fez 100 anos e eu fui visitá-lo, doutor, e ele falou o seguinte: já estou escrevendo o meu próximo livro e eu só consigo ter a saúde que eu tenho porque desde os 60, desde os 45, 55 eu pratico yoga. Então ele fez alimentação macrobiótica, fez yoga. Então, se ele está até os 100 é porque ele fez muita coisa antes, né? Alguma coisa com certeza deu certo, e muito certo, porque chegar aos 100 anos com uma capacidade mental plenamente normal, como é o caso do Padre Haroldo,
é notório, louvável e a gente tem que se espelhar nesse tipo de pessoa porque são referenciais para nós. Até para mim, que trabalho na área da geriatria, trabalho com idosos, quero chegar lá de uma maneira semelhante. E qual seria a base, doutor? É atividade física, alimentação saudável, não ser tão estressado? Hoje, quando eu falei, né, várias vezes eu falei, o Para está fazendo 100 anos, as pessoas falam, será que a gente chega lá? Eu disse, não sei, eu pretendo, né, porque a gente já vive pouco, então que a gente vive bem e bastante. Essa fórmula ela é bem complexa, porque ela parte de vários princípios. Primeiro que a gente tem que produzir no nosso dia a dia, desde hoje, a qualidade de vida. Então, temos cada vez mais a qualidade de vida suprimida porque a gente se empenha em fazer muitas coisas diferente de cuidar de nós mesmos, né? Então, a alimentação saudável, isso é uma base importante, isso é colocado em vários livros e pesquisas, né? Tem gente falando de dieta do Mediterrâneo, mas não importa, mas é uma dieta rica, uma dieta pobre em carboidrato, uma dieta balanceada, associada à atividade física regular. Então, que a gente classifica como, no mínimo, 3 vezes por semana, 1 hora por vez. Então, pré-requisitos básicos. E além de quanto mais cultural, quanto mais desenvolvido for a capacidade cerebral, quanto mais aprender, quanto mais estimular o cérebro, melhor é. Porque não adianta chegar lá aos 90 com tudo perfeito e um quadro cognitivo alterado, ou seja, um quadro demencial, por exemplo. Como não adianta chegar com tudo normal do ponto de vista cognitivo aos 90 e com um corpo que não aguenta nem se sustentar em pé. Com certeza, por isso que a gente fala muito aqui no programa do ser humano inteiro, né? Não adianta você estar bem fisicamente, não emocionalmente, não espiritualmente. E aqui no Brasil tem esse mito também da terceira idade, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, na Disney, tem idoso trabalhando na Disney, recolhendo lixo. É você olha 70, 80 anos. Concordo. Esse exemplo eu sempre falo nos pacientes no consultório, porque a gente observa realmente quando vai para outros países que o idoso continua trabalhando. Ele tem o seu papel preservado, tem o seu papel exercendo na sociedade, né? Então, essa atitude que a gente tem que ter ao longo do envelhecimento não quer dizer que o cara vai trabalhar 10, 12 horas por dia, que não é isso que se espera, mas espera que tenha uma vida ativa. Sim, e como a gente está falando, o assunto é o papel do idoso na sociedade, a gente tem que refletir muito sobre isso, né, doutor Fábio? Eles não é porque estão atingindo a maioridade ou já passaram há um tempo disso, que não vão conseguir fazer nenhuma atividade que os transcendam, né? Porque eu acho que o que mantém eles vivos é uma atividade que transcende, né? Olha, Sandra, já que você citou o Padre Haroldo, eu vou até citar. Se a gente pegar qualquer livro de história ou você falar sobre a própria Bíblia, os anciãos sempre foram as pessoas que foram os orientadores da população. Então a experiência de vida, essa ninguém tira. Então por mais que eu saiba tecnicamente alguma coisa, a experiência de vida que uma pessoa que tem da vida é muito maior do que a minha. Então a gente tem que saber olhar para esse tipo de coisa. O ancião, idoso, precisa entender que isso é importante. Como o pessoal fala, melhor idade. Eu também não concordo com termos assim. Eu acho que nós temos que classificar como uma coisa bem madura, uma coisa direta, é a terceira idade, é o idoso, mas é uma pessoa que tem capacidade de produzir, de trabalhar, de agir na família, de agir na sociedade, de estar envolvido com aqueles que estão ao seu redor. E doutor, pela tua experiência, o que limita o idoso? É o cansaço físico? É a falta de motivação? É essa palavra, né, aposentadoria, que eu vi falando lá em casa que eu não pretendo aposentar nunca, porque eu acho que você, quando para de fazer atividade que você gosta muito, você realmente morre de alguma forma, né? Certo, Sandra. Acho que nunca devemos parar. Você pode sair de um setor da sua vida de profissional, migrar para outro setor, até que seja até o terceiro setor, ajudar o próximo, trabalhos sociais, mas ter a produção, ter a agenda. Então, quando você fala de continuar produzindo, a pessoa tem que ter um horário de acordar, hora de levantar, hora de seus compromissos, as suas obrigações sendo compostas no dia a dia. Não simplesmente o cara aposenta, como você falou, aposenta, senta na cadeira, a coisa não vai evoluir bem mesmo. A atrofia que vai existir muscular, óssea, perda cerebral, essa é muito intensa. Então a gente tem que exercitar o corpo e a mente. Só consegue isso através de aprendizado de coisas novas, de continuar trabalhando, de continuar exercendo alguma função, de coordenar questões das famílias, da família, a atividade física, como eu falei, que tem que ser bem orientada, inclusive, porque alguns podem ter até alguma limitação, mas é muito difícil alguém que tenha uma doença que impeça 100% de fazer qualquer atividade física.
Então não pode fazer uma, mas pode fazer outra adaptada. Então alguma coisa sempre vai poder fazer. O que não pode é ter isso como desculpa, né? Estou muito cansado, estou limitado e não consigo mais fazer, né? Concordo. E doutor, como que o senhor acha que as famílias veem o idoso? O papel do idoso na sociedade, será que eles também deixam um pouco de lado? Então, é cultural agora também e muito familiar, é muito do aprendizado que aconteceu. Na sua casa pode ter sido de um jeito, né, de outro, de uma outra maneira, na minha de outra. Mas o fato é que a maneira de enxergar o idoso, muitas vezes em alguns locais, por exemplo, o idoso é o responsável ainda até os 70, 80 anos, é o cara que mantém a casa, é a pessoa que mantém a parte financeira. Então, daí até alguns problemas, inclusive, acho que é o outro lado isso aí, né? Você dependendo mais de alguém que já era para estar um pouco mais tranquilo e recebendo coisas, né? Então, é muito de aprendizado da família, de como enxergar os seus próprios idosos, de como cuidar deles, porque todo mundo merece ser feliz. Então, todo mundo quer ser cuidado e quer cuidar. Isso é uma troca normal da vida. Então, quando as pessoas não enxergam isso, as coisas dão ruim também. A família, às vezes, só quer receber, não quer doar. Então, precisa ter essa troca com o idoso. Amar e ser amado ali, na verdade. Literalmente, não é poesia, mas isso é uma verdade. Não, você tem toda a razão. Bom, a gente já chegou ao final desse bloco. Nós vamos para um rápido apoio cultural e a gente já volta. Estamos aqui de volta com o programa É Tudo Questão de Atitude. Eu estou com o Dr. Fábio Rainha, ele é cardiologista, mas especialidade geriatria. A paixão mesmo é geriatria, Sandra. A paixão. Eu fiz clínica médica, cardiologia de especialização, mas eu vi que eu não era feliz, eu queria cuidar do indivíduo como um todo. Então a geriatria, eu fui para São Paulo para fazer geriatria por isso, porque a minha paixão é cuidar do ser humano como um todo e na terceira idade aqui no Brasil a gente faz muito bem isso. E, gente, ele não tá brincando, tá? Por um acaso, ele é médico lá de casa, do meu pai, e interessante que ele acabou a outro bloco falando de uma coisa séria, né? Que eles querem amor e a gente que é da família também tem que dar amor. E tem uma coisa que eu tenho ouvido muito, doutor, até quero a tua opinião sobre isso, né? Apesar que eu já acho alguma coisa já forte. Tem muitas famílias que querem colocar o idoso na pousada, né? Pousada, só que na realidade é asilo. Okay. Muitas vezes é. Por quê? Esses dias até tive um problema lá em casa com outro parente, tive que deixar meus pais, né? Meu pai é bem idoso, e no final, quando eu fui deixar meu pai lá, ele segurou no meu braço e falou assim: filha, você vem me pegar à tarde, né? Então, essa é a pergunta para o doutor. Será que eles querem mesmo estar num lugar tão afastado da família? Olha, Sandra, essa é uma questão bem polêmica, mas também muito sedimentada já hoje em dia na literatura médica. As casas de repouso, na verdade, elas são chamadas tecnicamente de instituição de longa permanência, as ILPs. Elas, teoricamente, teriam um papel mais, vamos dizer, bonito em frente aos idosos, porque é onde muitos vêm como local para passar o restante de suas vidas, como se fosse um hotel. Se a gente for colocar outros países, né? O primeiro mundo, muitas vezes isso acontece mesmo, é uma coisa bem diferenciada. O nosso país ainda não tem essa vocação ainda plenamente, porque são custos muito altos, né? Custa muito tudo isso. Mas o que tem objetivamente é que a melhor opção sempre para o idoso é estar dentro do seu lar, de preferência na sua própria casa, nem na casa dos filhos. Mas o que acontece na prática é que a situação hoje em dia de trabalho, econômica, muitas vezes não permite. Então não tem como pedir para que um filho deixe de trabalhar, muitas vezes para cuidar de seus pais o tempo todo. Não tem como também anular uma vida em prol de outra também. Então a ILP muitas vezes acontece isso. Então não tem uma outra maneira. Pega um indivíduo, por exemplo, com um quadro demencial e não dá para ficar sozinho. E muitas vezes não dá para custear um cuidador 24 horas. Então acaba-se por essas opções. Tá? Mas o fato é, objetivamente, como eu disse, quanto mais próximo de uma vida normal, isso é o ideal. Então, estar na sua casa, sendo independente na medida do possível, desde que não haja riscos, é o mais importante. E se a pessoa estiver num estágio de demência completamente descolado da realidade, será que ele consegue sentir que ele não está no ambiente dele? Com certeza sim, né? A mudança de ambiente, veja, nos quadros demenciais, à medida que o tempo vai evoluindo a doença, o que sobra no final da doença são as memórias mais remotas, né?
Então é difícil determinar, lembra ou não lembra, mas sentir com certeza sente. Tanto que muitas vezes eles têm um cuidador por muitos anos, às vezes simplesmente a troca de um cuidador, que é um referencial para eles, já é o suficiente para causar, por exemplo, quadro confusional, piora da confusão mental de base. Então, essa história de ter uma coisa fixa, manter o máximo possível aquele ritual do paciente é sempre o ideal. Agora, estar ou não com os seus, uma casa de repouso ou não, como eu já falei, o ideal é sempre na sua própria casa. Agora, tem filhos que não podem dar assistência, então é pior muitas vezes deixar na casa sozinho ou com um cuidador que não conhece, do que ter uma instituição de longa permanência com um apoio técnico que sabe lidar, que sabe cuidar, que vai ter um bom investimento no paciente. Mas é óbvio, como qualquer outra coisa, você vai acompanhar, né? Então, assim, não é porque você está pagando uma instituição de longa permanência que você nunca mais vai lá ver, você não vai lá presenciar como é que é o almoço, está dando remédio, não está dando, está tendo problema, está tendo problema. Acho que administrar, ser filho, acho que nessa hora é muito importante. Com certeza. E muitas vezes, né, a gente tem muitas pessoas na família e cada um pensa de um jeito. E o importante, eu acredito nisso, é muito ouvir o idoso, né? Porque a gente está falando do papel do idoso na sociedade, ele não perdeu dignidade, ele ainda tem a vida, ele ainda tem as vontades dele. E lá em casa, né, aconteceu isso, até eu falo sempre aqui na TV, de ter o cuidado com o idoso, né? A gente conversa muito. E uma vez conversando com o Dr. Fábio, eu falei para ele, nossa, não é um assunto de família, né? Nunca foi, pelo menos. Em casa, meus pais nunca falaram, olha, quando a gente tiver idoso, coloca a gente numa clínica, eu vou guardar dinheiro para isso. Essa história de discutir o fim da vida é muito importante. Hoje em dia a gente coloca-se muito isso. Que enquanto o paciente tem condições de responder por si, ele colocar isso para a família, para o médico, um prontuário médico, assim, são as das diretrizes antecipadas, né? O que você vai querer para você quando você não puder mais responder por si? Isso é muito importante. O que você vai querer na sua vida, o que eu vou querer na minha, quando eu não puder mais falar por mim mesmo. Então, isso tem que ser exposto à família. Não tem como adivinhar isso também. Então, enquanto você tem capacidade de decidir, de se expressar, é importante que isso seja falado. A gente planeja tanto a vida das crianças, né? Por que também não ajudar a planejar a dos pais, né? Exato. Porque vai chegar uma hora que isso... E cada vez está acontecendo mais, né, doutor? A gente vê tantas reportagens por aí, idoso de 90 anos continua correndo, não ganha, mas está correndo ali, né? A gente vê cada coisa, ou como realmente o Padre Haroldo, né? Ele aos 100 anos está escrevendo um outro livro e na reportagem ele falou que ele vai viver até os 103. Então ele tem que pensar em 3 anos que ele tem coisa para fazer. Isso, gente, eu acho que quando a gente acha que o idoso não é criativo, né? Muitos são. Muitos já sabem o que vão fazer, o que querem fazer. E agora ele quer fazer um programa de TV sobre a vida e a morte. Porque ele teve quase, né? Do lado da morte. Ele consegue falar sobre isso. Interessante, né? Você vê, ele consegue... uma pessoa aqui com muita idade e consegue falar sobre isso com uma naturalidade impressionante, incrível. Então, prova que a experiência de vida dele não tem comparação, né? Não tem. Eu vi recentemente uma reportagem de uma cidade aqui próximo da gente, Olambra, que eles estão criando um vilarejo, não sei se você viu isso, para a terceira idade. São vários idosos, muitos holandeses, né? Acho que até veio com essa ideia da Europa, para viverem em conjunto, assim, com shopping, com farmácia, restaurante. Muito interessante isso. Ideia muito boa, de fato. Eu não tenho a informação concreta e verdadeira, mas assim, original, mas eu já ouvi falar também sobre essa história e ideias são boas mesmo. Uhum. E doutor, em relação à literatura, quem quiser entender um pouco mais sobre o idoso, porque é algo que eu acho que falta também na nossa sociedade, livros não tanto técnicos, né, teóricos, mas algo que você consiga colocar na prática. Você tem alguma dica para nos dar, para dar para os telespectadores? É interessante que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela possui no seu site as orientações boas para o público que é médico e não médico. Então você consegue ter acesso lá às questões para as pessoas que não são médicas e lá você consegue linkar outras coisas ainda para tirar suas dúvidas. Que interessante, de como vivenciar, né, como estar ali com o idoso. Tem bastante informação, sim. Lá você consegue puxar outras sociedades, a Sociedade de Cuidados Paliativos, enfim, você consegue ter outros links a partir de lá. É um meio seguro, não, é difícil você ficar indicando. A sociedade oficialmente, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela está capacitada para estar encaminhando a partir do link lá. Aqui em Campinas, eu acho que o melhor hospital, o hospital que tem algum trabalho com idosos, acho que é o Vera Cruz, né? Mais nenhum, né? Olha, não sei te falar, eu sei que o Vera Cruz tem um bom cuidado, uma boa visão com relação
ao cuidado dos idosos. Esse trabalho, inclusive no Hospital Veracruz, foi iniciado pelo Dr. Carlos Eduardo Sampaio, que trabalha junto comigo. E eu, depois que eu conheci a gente começou esse trabalho há muitos anos atrás. Eu estou lá faz uns 15 anos, o Eduardo está há mais tempo ainda. E é um trabalho que foi começado por nós. Hoje em dia já é desenvolvido por outras ramificações lá dentro, mas o trabalho originalmente começou com ele e depois eu acabei embarcando junto com ele nessa onda. O trabalho do cuidado com o idoso? Isso. Mas hoje em dia, como eu falei, hoje em dia o hospital cresceu bastante. A gente faz parte de outros segmentos de cuidados com idosos dentro dessa instituição, mas a instituição continua com essa visão. É interessante, a gente tem que buscar informações de como cuidar do idoso, o Alzheimer, que antes eu acho que era uma doença, talvez fosse a demência, né? Eu falo que o bullying antigamente tinha outro nome, eu acho que o Alzheimer era demência, doutor, é isso? Isso, porque... é que existem vários tipos de demência, né? Na verdade, a demência antigamente falava que era o esclerosado, né? Tá esclerosado. É o atual dementado ou demenciado. E dentro das demências existem várias demências. É que a mais conhecida de todas é o Alzheimer, que corresponde mais ou menos a 50% do total de demências. E a gente tem que saber sobre isso, porque se você convive ou está próximo do idoso, é importante você ler um pouco. A gente fala muito de vamos fazer uma literatura, algo que seja mais fácil para os leigos, né? Para as pessoas que não entendem de técnicas de medicina conseguir lidar com o idoso. Sem dúvida, sem dúvida. Lá em casa a gente brinca, a gente fala que jogar, né? A gente joga muito dominó, faz quebra-cabeça com eles, que são maneiras de deixá-los ativos e criativos, sem dúvida. A estimulação cognitiva é sempre a mais importante, né? Então, esses jogos, palavra cruzada, sudoku, são coisas que estimulam bastante os idosos. E aprender coisas novas, aprender uma língua nova, aprender artes, né? Música, pintura, crochê, bordado, tricô, o que quer que seja. Agora, o nosso maior desafio como familiar é convencê-los disso, né, doutor? De novo, vai a história da cultura e também de persistir. Muitos não tiveram, às vezes, a cultura, por exemplo, da atividade física, não tiveram acesso à informação. Essa nossa geração agora atual tem, mas eles não tiveram. Então, você inserir um idoso nessa situação, às vezes é mais complicado porque não enxerga a necessidade, mas tem estudos comprovando que o início da atividade física, mesmo aos 80 anos, vai produzir impacto. Ontem foi ao consultório uma paciente exatamente nessa faixa etária e que estava toda feliz, porque agora ela consegue fazer atividade física 5 vezes por semana. E que é um negócio notório. Que idade? Octogenária. Não acredito. Todos os dias? Nossa, fiquei com vergonha agora. Tá vendo? Doutor Fábio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Sandra. É sempre muito legal, mas fico muito feliz de estar aqui com você. A nossa parceria, aquela troca que eu falei de respeito, de carinho mútuo, existe entre nós, entre a minha família, inclusive a sua, que transcende a questão de consultório. Com certeza. E a gente quer levar esse programa até você para que você tenha informação sobre a terceira idade, sobre doenças. Hoje a gente falou sobre o papel do idoso na sociedade, mas nós vamos falar sobre a importância da atividade física no idoso, vamos falar sobre vários e vários assuntos numa série, tá bom? Então, a gente te espera no próximo programa. Até lá!